Então vamos orar pela palavra. Todo mundo conseguiu acessar lá a tela lá, que hoje não acabamos tendo um problema no telão, mas deu certo, não deu? Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, por essa palavra. Fala conosco, Senhor, aqui está a tua igreja. Eu não tenho muito para oferecer, mas eu sei que o Senhor pode, através dessa palavra, curar os nossos corações, meu Deus, cicatrizar feridas na alma, restaurar, meu Deus, homens, casais, sonhos, projetos. Por isso eu te peço, coloca anjos ao redor aqui desse salão, que esse ambiente não seja só um espaço natural, Pai, mas que aqui se torne um pedacinho do céu, que possamos ver um derramar do Teu Espírito Santo, Pai, que haja novidade de vida, que haja alegria, que haja, Pai, perspectiva, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas também o nosso norte, o nosso guia, o nosso socorro bem presente em tempos de angústia. Por isso fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus, Pai, amém e amém. Glória a Deus. Se quiser aplaudir ao Senhor, amém. Eu estava refletindo que nós estamos vivendo numa época em que nada mais nos surpreende. Época da inteligência artificial, época de tantas inovações, nada mais nos causa tanta surpresa como causava antigamente. Então, antigamente, o futuro era repleto de mistérios, e tudo podia acontecer, nos surpreender, as notícias demoravam para chegar, então as surpresas, elas vinham assim e nos pegavam assim, desprevenidos. Hoje, se você quiser saber como é que vai estar o tempo daqui 15 dias, está lá no teu aplicativo. Hoje, se você quiser saber como é que você faz para, enfim, traduzir lá um texto em inglês para o espanhol, pá! É tudo muito rápido, as coisas não nos surpreendem mais, os nossos filhos já estão acostumados. Então está difícil ser pego de surpresa hoje. O avanço da ciência, da tecnologia, nos traz previsibilidade. Pronto, encontrei a palavra. Hoje nós temos mais previsibilidade daquilo que pode acontecer, do que está acontecendo. É ou não é? Antigamente a gente não tinha tanta previsibilidade. Estava até lembrando daquele galinho. Falei isso esses dias no carro, aquele galinho do tempo. Quem lembra que ele ficava roxo? Vocês não lembram, não? Se você lembra, você lembra, você lembra. Eu ficava em cima da geladeira, com certeza sua avó tinha aquele galinho, e essa era a nossa previsão. Se ele ficava roxinho é porque ia chover, se ficava mais clarinho ia dar sol e acabou. Mas hoje não, meu irmão, hoje está tudo mais previsível. Hoje você consegue identificar, trabalhar com números, com gráficos, fazer projeções para a sua empresa. Hoje as coisas já não nos surpreendem mais. Ah, saiu aí um carro que voa, legal. Hoje está tudo muito normal. Imagina na sua época, falasse que sai um carro que voa, como aconteceu agora. Você apanhava, ia ser internado, doido. Então, outra coisa, antigamente você tinha que esperar 9 meses para saber se ia ser menino ou menina, não é? E agora? Agora não, meu irmão. Não tem que esperar como antigamente. Será que vai ser menino só quando sair da barriga? Agora não. Tem ultrassom, tem exame. Já está tudo muito previsível. Não tem mais aquela surpresa. Agora tem casal que gosta de surpresa, né? Ele não quer saber, e aí ele estoura lá. Se sai rosinha é mulher, mas é a opção da pessoa. Então, queridos, hoje a tecnologia, as pesquisas, até as eleições,
você já acaba com antecedência tendo uma previsão do que vai acontecer no teu estado, é ou não é? Com o teu partido político, enfim, com o teu candidato, você já tem uma previsibilidade, já está tudo muito adiantado, tudo muito rápido, na palma da mão. Então aquele resultado, quando chega, já não te traz espanto, não te traz admiração. Então, por quê? Nesse culto eu quero falar de ser surpreendido por Deus. Hoje as coisas estão em tempo real, só que a vida com Jesus, a vida em Cristo, ela é sim em tempo real, mas ela também é cheia de surpresas. Com Jesus não dá para você ter uma previsibilidade do que vai acontecer. As coisas de Deus não são tão previsíveis como as coisas do homem. As coisas de Deus ainda são como antigamente. Nós temos que esperar e muitas vezes somos pegos de surpresa. Está comigo ou não? E é tão gostoso quando a gente é alvo de surpresa, não é gostoso? Nesses dias fizeram uma surpresa para o aniversário da pastora. De repente ela abriu a porta e estava todo mundo aqui. Então, todo mundo gosta de ser surpreendido, sim ou não? Às vezes você surpreende uma pessoa amada, com um presente, uma visita. Imagina você visitar a sua mãe que você já não vê há tantos anos. Surpresas, todo mundo gosta de ser surpreendido nos dias de hoje. Um telefonema. Muitas pessoas aqui conhecem a história, quando a pastora fez um aniversário, não é, pastora? Que a amiga dela veio lá de Portugal e saiu de dentro de uma caixa. É uma surpresa, não é? E ela ficou impactada, porque não estava previsto isso. Então foi inesquecível. Agora declare comigo: Deus também nos surpreende. Então Deus nos surpreende, queridos, pelas suas escolhas. Quando nós lemos a palavra, logo nós descobrimos que as escolhas, presta atenção, Deus nos surpreende através das suas escolhas, não das nossas. Então quando a gente olha para a palavra, nós percebemos que as escolhas de Deus trazem surpresa, porque as escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas. Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus escolhe segundo critérios que para nós muitas vezes são misteriosos, nós não compreendemos. Então as escolhas de Deus são diferentes das nossas e por isso elas trazem surpresa, por isso elas trazem admiração. O homem, já dizia aí o seriado que está passando, A Casa de Davi, o homem, ele escolhe segundo a aparência, mas Deus, ele faz as escolhas porque ele desvenda os corações. Então nós escolhemos pela aparência, nós escolhemos no nosso time as pessoas mais sábias, nós escolhemos as pessoas que têm talento. Muitas vezes aí fora, as pessoas escolhem as pessoas que têm dinheiro. Então as escolhas dos homens não são iguais às escolhas de Deus. Talvez seja por isso que você está tocando aqui. Talvez seja por isso que eu estou pregando aqui. Porque a escolha de Deus é diferente da escolha de um homem. Nós escolhemos pela força física, pela estatura, pela beleza, pelas intenções. Mas Deus não. Deus te escolheu porque Ele viu algo que eu não vi. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Por isso que nós vamos viver muitas surpresas, até mesmo quando a gente for entrar no céu. A gente vai achar que o fulano ia entrar e ele não vai, e que o outro não ia e ele vai.
Então Deus vai na contramão da lógica humana. Nós escolhemos os melhores, os mais bem preparados, e não tem problema. Principalmente se você trabalha, você não vai escolher um cara ruim. Nós escolhemos os melhores, os mais bem preparados. Mas Deus, do Antigo ao Novo Testamento, Ele buscou trabalhar com pessoas desprezadas, com bastardos, com pessoas de segunda linha. Deus usou homens que não eram talvez aqueles que a sociedade atual escolheria. A pastora acabou de pregar de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Ninguém sabe da onde essa mulher conseguiu aquele perfume. Ninguém sabe quem era aquela mulher. Então isso causou surpresa, isso causou admiração. Deus escolheu 12 homens rudes, alguns iletrados, cobradores de impostos, mal vistos pela sociedade. E agora eu tenho uma boa notícia: Deus te escolheu. Ele podia ter escolhido teu primo, teu irmão, teu vizinho, mas Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, independente dos teus altos e baixos. Eu fico olhando para essa história de Davi e Golias, 1 Samuel. Deus escolheu para derrotar um gigante, um homem, um menino, que ninguém dava absolutamente nada. Deus não escolheu um soldado, Deus não escolheu o rei Saul, Deus escolheu Davi. Um magrinho, ruivinho, sem tanto músculo, sem musculatura, mas que foi separado para vencer. Então ele derrota, e Deus surpreende a todos com a escolha. Ele escolheu um homem idoso e uma mulher estéril para gerar Isaac, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus escolheu Abraão e a sua mulher Sara, que era uma mulher que não podia ter filhos, e que foi ter filho com quase 100 anos, para poder gerar uma nação. Então, meu irmão, se você tem uma limitação física, emocional, financeira, se você tem uma baixa autoestima, isso não vai impedir que Deus te escolha. Se você está duro, está sem dinheiro, se você perdeu a perspectiva, acordou mal hoje, se você se sente o patinho feio da sua casa, Deus não vai deixar de te usar, porque Ele não escolhe como o homem escolhe. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei se você vai acreditar ou não, você ainda vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Você e eu, nós seremos uma surpresa para muitas pessoas. Deus escolheu Jacó, está lá em Gênesis capítulo 25. Jacó era um enganador, um trapaceiro, e fez dele o pai das 12 tribos de Israel. Ele foi o pai, Jacó foi o pai de José, de Efraim, de Manassés, de Naftali, de Dan. Ele foi o pai das 12 tribos, mas o nome dele era trapaceiro. Então não se surpreenda se Deus te surpreender. Ele escolheu um homem na prisão e fez dele o governador do Egito, um prisioneiro, um encarcerado. Se ele tivesse aqui, ia estar com tornozeleira. Escolheu José, um homem que estava preso para governar uma nação. Então não são os seus problemas que vão impedir que Deus te escolha, te use e te levante. Não se sinta rebaixado, porque Deus te escolheu. Se eu estou trazendo essa mensagem, é porque Ele quer falar comigo e com você. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos pequenos. Mas olha as habilidades que Ele já pôs na tua mão.
Olha que Ele te manteve vivo até aqui. Olha que muita gente já parou, mas você continuou. Olha que as promessas ainda queimam no teu coração. Talvez não como antes, mas Ele continua apostando e Ele vai te surpreender. Ele escolheu um homem gago. Tem algum gago aqui? Está aí. Ele escolheu, é verdade? Ele escolheu um homem gago no deserto. Quem era o homem gago do deserto? Moisés, para tomar conta de um povo de 600 milhões de hebreus para a terra prometida. Então declare comigo: não é a minha limitação que tira a minha escolha. Você pode ter uma limitação, mas você é um escolhido. Porque às vezes a gente pensa o quê? Puxa, eu tenho esse problema. Deixa Deus fazer com outra pessoa, mas Ele quer fazer com você. Poxa, Deus não poderia ser outro? De repente um cara que fala melhor, que prega melhor, que faz negócio melhor. Não, foi você mesmo. Não poderia ser um cara que mora mais perto, um cara que tem carro, sabe dirigir. Não, Deus escolheu você mesmo. Um cara com cabelo. Não, foi você mesmo que Ele escolheu. Ele escolheu, queridos, aqui uma prostituta para anunciar em Samaria o Salvador do mundo. Está em João capítulo 4, de 1 a 30, depois você lê. Ele escolheu um perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, que era o Saulo, para proclamar o evangelho aos gentios. Nós estudamos aqui no Descubra a Deus que Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, das 27. Ou seja, ele escreveu quase metade do Novo Testamento. E ele era a pessoa mais improvável para pregar a palavra de Deus, porque ele era o perseguidor da igreja. E ainda mais para pregar para os gentios, porque ele, se pregasse, seria para o seu próprio povo, porque era um hebreu, fariseu e romano. Então Deus escolhe as coisas loucas que você está passando para confundir as sábias. Não vi nenhum amém mais vibrante assim. Aquele amém, meu Deus, Deus me escolheu, ainda que eu estou mancando, eu estou cambaleando, eu estou angustiado, eu estou sem uma moeda. Deus te escolheu, meu irmão. Você tem que se alegrar. Deus te escolheu. Ah, mas eu era um mala sem alça, mas te escolheu. Eu não valia nada, mas escolheu. Me dá até um frio na barriga de imaginar que eu posso ser usado, mas Ele te escolheu. Me dá até ansiedade, mas Ele te escolheu. Me venha na cabeça as derrotas, mas Ele te escolheu. Então eu quero dizer nessa noite que você será uma surpresa para muitas pessoas quando Deus revelar a sua escolha. Deus vai te surpreender, meu irmão, até mesmo como Ele escolhe resolver ou solucionar os nossos ou os seus problemas. É interessante que nós, ao estudarmos a palavra, nós vamos descobrir que Deus tem solução para todos os problemas. Declare comigo: Deus tem a solução para tudo. Pois é, só que às vezes Ele nos surpreende do jeito que Ele arruma as coisas. Não é exatamente da forma, na solução que nós imaginávamos. Por quê, pastor? Porque Ele nunca repete a mesma fórmula, nem
a do passado com a tua vida e nem a do teu irmão para contigo. Então sempre é uma surpresa a forma como Deus vai resolver o seu problema. Então não fique espantado se Deus resolver o teu problema de uma outra forma que você não está imaginando. Para tirar Paulo da prisão, Deus enviou o quê? Um terremoto. Não precisava resolver desse jeito, mas ele mandou um terremoto. Às vezes Deus vai resolver o teu problema com um terremoto. Não ouvi nenhum aleluia, que ninguém quer sofrer um terremoto. Mas pegou aí ou não? Tá pegando, tá pegando, caindo do céu assim, ó. Plim, plim. Tá pegando, Fran? Às vezes Deus vai resolver o teu problema que você achou que ia ser com uma passagem para Disney, com um terremoto. E a cadeia vai balançar, e as portas vão se abrir. E vai ser na meia-noite, está escrito em Atos 16. Ô Jesus! Ninguém quer dar um aleluia, porque da meia-noite. Queridos, Deus vai se surpreender da forma como Ele for resolver o seu problema. Você achou que ia ser de um jeito e vai ser do outro. Meu irmão, vai ser melhor do que você imaginou, isso eu garanto. Para ressuscitar o filho da viúva, Deus usou o profeta Elias. Meu Deus do céu! O cara deitou 3 vezes sobre o corpo do menino, 1 Reis, capítulo 17 a 22. Onde é que já se viu um senhor daquele deitar em cima do menino, assoprar? Não foi da forma que a gente imaginou, mas ele ressuscitou. E foi um terremoto. Então, meu irmão, para curar o cego Bartimeu, Jesus faz o quê? Aliás, o cego de Betsaida, ele dá uma cusparada no chão, faz um lodo e taca no olho do cego. Declaro comigo, Deus vai me surpreender com a resolução do meu problema. Então não fica procurando resolver o que Deus vai resolver. Não fica tentando encontrar uma matemática. Olha, que o irmão foi assim, vai ser assim, vai ser assado, vai resolver dessa forma. Deus vai resolver de forma sobrenatural, e isso vai trazer espanto. E quando você for contar o testemunho, você vai falar, ó, você nem vai imaginar como Deus resolveu esse problema meu. Ele fez lodo, tacou no meu olho, ainda mandou me lavar no tanque de Siloé. Porque para cada um tem uma surpresa de Deus. Deus nos surpreende com as suas soluções, que geralmente são inusitadas e diferentes do que imaginamos. Tem gente aqui que entrou na igreja, que é uma bênção, que ora, que busca, que se entrega, mas que quer resolver problema também. A gente está cheio de problema, e Deus vai solucionar, e Ele vai te surpreender. Como você se preocupou à toa, porque Ele ia fazer melhor do que você imaginou. Então eu não sei qual que é o seu problema, mas eu sei de uma coisa: Ele tem a solução, e talvez seja diferente do que você está imaginando. E quando você tirar o lodo, você vai falar, foi meio melequento, mas não é que deu certo? Foi um terremoto, mas não é que eu saí vivo e as portas se abriram? Foi uma coisa que eu não esperava, mas não é que se transformou numa bênção para os meus filhos? Amém? Então eu não sei se Ele vai usar o médico, se Ele vai tocar sua cabeça com óleo, se vai vir um anjo. Eu não sei se Ele vai usar
alguém na rua, mas eu sei que Ele vai te surpreender. Deus vai agir. Agora, assim como Deus age e nos surpreende, presta atenção que eu vou começar a pregação. Vai demorar 2 horas, tô brincando. Assim como Deus age e nos surpreende, declare comigo: o inimigo também traz surpresas. Por quê? Tem 2 surpresas, não tem? A surpresa boa, por exemplo, seu time. Meu time foi campeão. Você está no culto, quando você sai, você olha lá, seu time foi campeão. Ou você olha lá e seu time ficou a desejar. Surpresa. Uns vão rir, outros vão chorar. Então, as surpresas também vêm, muitas vezes, da parte do inimigo. Porque tudo que Deus faz, Ele copia. Então, qual a surpresa ruim? É aquela que traz dor, é aquela que te traz tristeza, é aquela que te faz enxergar o mundo não com a ótica de Deus. Então, algumas surpresas vão vir de Deus e vão te fazer crescer, outras não vão vir de Deus. São surpresas desagradáveis. Então, há um filme que mostra acho que muita gente já viu aqui, uma desagradável sensação de ser pego de surpresa pelo inimigo. Quem já assistiu aqui o Pearl Harbor? Foi aquele ataque que os Estados Unidos tomou do Japão de surpresa. Uma base naval dos Estados Unidos que estava no Havaí, que foi surpreendida. Vocês lembram disso ou não? Os japoneses atacaram de surpresa os Estados Unidos, que estava com uma base naval numa ilha. Então foram 350 aviões do Japão atacando e destruindo a esquadra americana que estava estacionada em Pearl Harbor. O ataque destruiu 11 navios, 188 aviões, matou 2.403 militares americanos e 68 civis. Digo inimigo. No caso aqui não é uma nação ou outra, mas trazendo para a parte espiritual. O inimigo também traz surpresas. Então tudo aconteceu porque aquela nação, os Estados Unidos, avançaram contra a nação que eles estavam em guerra, os seus inimigos, no caso o Japão, e eles sofreram uma retaliação. Então quando você foi chamado para surpreender, o inimigo também vai te marcar. Você vai ter que prestar atenção. Toda essa história tem a ver com a parte espiritual. Porque quando você está avançando, consequentemente você está incomodando o inimigo. Enquanto você está sendo surpreendido por Deus, Ele também vai tentar te paralisar com surpresas indesejáveis. Vou resumir. Você vai se tornar um alvo. Você vai se tornar um alvo. Ainda bem que o Senhor é o nosso escudo. Então, quanto maior forem as suas vitórias, as suas conquistas, quanto mais você surpreender para a glória de Deus, mais cuidado você vai ter que tomar para não ser pego de surpresa pelo inferno. Quanto mais Deus te surpreender, quanto mais bênção você contar, quanto mais diferente for, mais maravilhoso for, mais você vai ter que tomar cuidado para não ser pego de surpresa pelo teu inimigo. Porque quando a gente cai desse degrauzinho aqui, não acontece nada, mas quando você cai lá de cima é uma tragédia. Então Lucas capítulo 12, versículo 39 a 40, eu vou ler rapidinho. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora de vir o ladrão, ou seja, a hora que ele seria atacado, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estas vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que vocês não imaginam.
Então, se o pai de família soubesse a hora que ele seria atacado de surpresa, ele não relaxava. Ele ia vigiar sua residência, sua casa, seu casamento. Seus olhos, seus ouvidos, sua boca, sua intimidade com Deus. Então esse texto é uma parábola que se chama a parábola do servo vigilante. Então aqui Deus vai te surpreender muito, mas eu não quero que você seja pego de surpresa. Então você vai ser um servo vigilante. Então ele mostra Jesus orientando os seus amados a tomarem cuidado com as surpresas, principalmente as que estão reservadas no final dos tempos. Então eu quero ensinar algumas táticas para você não ser pego de surpresa pelo inimigo. Em primeiro lugar, eu vou rápido. Declare comigo, tem que tomar cuidado quando tudo vai bem. Estava tudo indo bem na base dos Estados Unidos. Assiste o filme depois. Todo mundo rindo, estavam lá descontraídos, jogando baralho, tudo controlado, os radares ligados. Declara comigo, de repente, um bombardeio. Já aconteceu isso com você ou não? De repente, um bombardeio. Então eu vou dizer uma frase aqui, toma cuidado, meu irmão, não relaxa quando tudo vai bem. Existe um enorme perigo quando você está passando por tempos de tranquilidade e estabilidade, porque você baixa a guarda e você começa a ficar suscetível aos ataques do inimigo. Quando você está na luta, quando você está passando tribulação, você fica casca grossa, você vence, você ora, você adora. Mas quando você está estagnado, está tudo indo mais ou menos bem, então tome cuidado quando tudo vai bem. Não é porque é ruim que vai bem, é porque você pode relaxar. Então a gente relaxa, vigiamos pouco e festejamos demais. Eclesiastes 7:2 diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as coisas. Então quando o cara está numa casa que tem luto, ele fica mais reflexivo, mas quando tem só banquete, é relaxo, ele bebe, é vinho, ele fica relaxadão. Então quando vai tudo muito bem, e muito mesmo, porque Deus quer te abençoar, às vezes o orgulho assume o lugar da humildade. A gente fala mais do que escuta, a gente gasta mais do que economiza, porque tem bonança, e aí depois o dinheiro acaba. A gente para de semear até que chega de surpresa o ataque. Pastor, estou bem, estou ganhando minha comissão. Guarda, faz seu pezinho de meia. Pastor, está indo tudo. Continua orando. Pastor, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Continua sem um salto alto. Mateus 24 diz: assim como foi nos dias anteriores do dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser uma surpresa, e quem tiver relaxado vai ficar, e o bombardeio vai ser sinistro. Queridos, tudo ia bem na base. Eu acho que foi até inclusive depois desse ataque que os Estados Unidos soltou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, né? Foi depois desse ataque.
Pastor também é história, né? Hã? Então, meu irmão, tudo ia bem naquela base americana, mas a surpresa chegou. Bum! Destruição, guerra, pessoas mortas para todo lado. Moral da história: não se acomode ainda que tudo esteja indo bem. Já está trabalhando? Já vai fazendo um outro curso. Para quando você não sabe o dia de amanhã, meu irmão. Não é? Se prepara. Está sobrando? Guarda. Porque a gente tem que entender a diferença da nossa necessidade e do nosso desejo. Guarda. Se você guardasse aquilo que você usa para o teu desejo, e é uma coisa que não tem necessidade, você talvez está num outro patamar. Está indo tudo bem? Continua orando na mesma intensidade. Está indo tudo bem? Continua lendo a palavra. Se está indo tudo mal, eu nem preciso falar, porque você já vai fazer. E o pior de tudo, né? Que às vezes o pós-guerra deixa cicatrizes. A guerra passa, mas as cicatrizes demoram. Então, pessoas que ficam mancas financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, alguns mortos. Tudo porque não vigiaram e não se prepararam, tanto para surpresas boas como para surpresas ruins. Se prepare, meu irmão. Deus vai te surpreender. Se prepare, faz um intensivo. Começa a ler mais, começa a estudar, começa a orar mais. Eu não sei. Estuda mais seu instrumento. Amém? Para você não ser pego de surpresa, meu irmão, sempre tranque as suas portas. Salmo 24 fala de santidade, de fechar as portas, de levantar para a entrada do Senhor. Então talvez se os Estados Unidos fechassem as fronteiras ali, tivesse um pouco mais de previsibilidade, nunca imaginaram. Não teria acontecido dessa forma. Portas significam segurança, lugar de acesso, de passagem. Para você ser pego de surpresa, não ser pego de surpresa, tem uma dica: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, porque teu Deus que te vê em secreto vai, te recompensar. Fecha a porta do pecado, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do pecado e fecha a porta do teu quarto. O inimigo não vai conseguir te lançar na frequência que ele quer. Amém? Como é que você faz na sua casa antes de dormir? Você não fecha a porta? Por que você fecha a porta? Porque você nunca sabe quando vai vir o ladrão. Acabamos de ler. Por isso a necessidade de verificar constantemente se nós estamos tendo tempo de fechar as portas com Deus, para a surpresa não nos pegar. Salmo 24: o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele fundou sobre os mares e firmou sobre o rio. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Outra coisa, para você não ser pego de surpresa, aonde foi feito esse ataque? Numa ilha. Eles estavam ali aportados numa ilha.
Fala para o teu vizinho, não se isole. Tem um filósofo que diz, nenhum homem é uma ilha. Não se isole, eles estavam isolados ali. Todos nós somos partes de um corpo. Ou seja, nós não conseguimos sobreviver aos ataques do inimigo se nós nos isolarmos da igreja, dos irmãos, da esposa, da família. Convive com as coisas do alto. Então a natureza nos ensina essa lei. As táticas de guerra nos ensinam esta lei, para que a gente não seja pego de surpresa. Então essa ilha em Ohio, ela estava isolada. Será que você não tem se isolado? Tem deixado de compartilhar os seus problemas, as suas necessidades? Será que você não tem se fechado no seu mundinho particular? Será que você não tem deixado, talvez, de chamar a tua esposa para orar com você, os teus filhos? Será que você não está muito calado com Deus? Queridos, é melhor serem dois do que um. Já dizia Eclesiastes. Não se isole, porque você vai evitar uma boa parte das tramas do ataque do inferno contra a sua vida. Ah, eu sou mulher, estou sozinha aqui na igreja. Vem para o culto, vem para a reunião das mulheres, faz amizade, anda com as pessoas certas, não se isola. Ah, mas eu assisto o culto da internet, eu não preciso. Não, você precisa sim. Você precisa do calor humano, do irmão levantando o braço com aquele CC. Entendeu? Se abraçar, pular. Né, Magrão? Precisa vir no churrasco aqui no estacionamento. Então, meu irmão, se você estiver isolado espiritualmente, sem um pastoreio, sem um cuidado, você tem chances de sofrer um ataque. Amém? Sem uma palavra, sem um dia para estar com os teus irmãos, porque você fica longe demais do continente, você fica longe demais do corpo. Os grandes ataques aconteceram em ilhas como as Malvinas e outras que se isolaram. Então eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de líder, eu não preciso de ajuda, eu não preciso conversar, eu não preciso desabafar. É uma seta do inferno. Eu não preciso que ninguém me explique como é. Não se isole. Fala para o teu vizinho, não se isola. Não se cale. Não é? Ah, mas eu sou homem, eu não posso contar. Claro que pode. Você, o homem, também chora, também conta os seus problemas, não é? Tem muito homem isolado. Mulher é mais fácil de se relacionar, mas homem é o bicho difícil, viu? Você arrancar alguma coisa dele, não é? Você tem nada. Está pensando em quê? Nada. Você lembra? Não. Não é? Mas a gente não pode ser assim. Viu? O isolamento traz surpresas desagradáveis, como foi nessa guerra. E, vou além, isolamento é sinal de arrogância. Declare comigo, isolamento é um sinal do começo da arrogância. Gostou dessa? Vai embora com essa. Efésios 4:4. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados numa só esperança e uma só voz. Um só corpo, meu irmão. Não dá para se isolar.
Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência. Nós somos membros do seu corpo. Sai da ilha, para você não ser pego de surpresa. Tem pessoas que se isolam nos seus sentimentos, tem pessoas que se isolam com seus pecados de estimação, tem pessoas que se isolam de relacionamentos porque já foram machucadas, são vítimas. Começa a compartilhar com Deus e com as pessoas que Ele colocar do teu lado. Você vai evitar que o inimigo ataque a sua mente. Nenhum amém, nenhum aleluia. Comece a compartilhar com Deus e com as pessoas que Ele está pondo do seu lado, para a tua mente não ser atacada pelo inferno. E para terminar, para você não ser pego de surpresa pelo inimigo, peça para o Espírito Santo te dar poder de reação, porque às vezes, meu irmão, ele já pegou, agora você precisa reagir. Já foi, já está atacado, já atacou. Pastor, eu não tomei cuidado, eu relaxei no momento que eu estava tranquilo, eu não tranquei as portas, eu me isolei. Agora a minha vida está sendo bombardeada. Um levante, nessa semana parece que eu fui atacado com mísseis teleguiados do inferno. Está uma correria aqui em casa. Até o cachorro está querendo fugir. O seu cachorro quer fugir? Amém? Pastor, fiquei sem força. Foi tanto bombardeio. Meu irmão, quanto mais rápido você levantar e reagir, menores serão os estragos. E Deus vai te dar força para reagir. Deus vai te dar poder de reação. Deus vai te levantar de novo. Deus vai trocar tua armadura. Deus vai te dar novas estratégias. Deus vai fechar as brechas. Deus não vai te deixar contar os mortos. Deus vai te fazer olhar para frente, porque Ele tem uma surpresa do outro lado, e ela não está lá para trás, ela está lá na frente. Tem que haver mudança. Ele te pegou de surpresa, mas é hora de reagir, é hora de contra-atacar. É uma ira santa que vai nascer dentro de você. Eu vou me levantar dos escombros, desse vale de ossos secos. Vai haver mudança, vai haver surpresa. Revolte-se contra todo o ataque que Ele liberou nesse ano e no ano passado contra a tua história. Levanta aí, fica de pé. Toma a sua posição, meu irmão. Toca a sirene. Junta os teus. Aumenta a tua fé. Gera expectativa na cruz. Todo mundo para o seu posto. Eu saí do posto de adoração, volte a adorar. Eu saí do posto de oração, volte a orar. Eu saí do meu posto de proteger a minha casa, volte para lá. Todo mundo de volta. Eu parei de evangelizar, eu parei de crer. Então volta, todo mundo de volta. Tocou a sirene, é tempo de reação. Porque a melhor defesa agora qual que é? É o ataque. E eu vou ler para você atacar. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos
e carros de fogo ao redor de Eliseu. Parecia perdida a batalha, mas Deus abriu os olhos do moço, do escudeiro de Eliseu, e ao entorno estava cheio de carros de fogo e cavaleiros dos céus. Maiores são os que estão com você do que aqueles que te atacaram. Deus vai te surpreender. Nessa guerra, você não pode ser uma ilha. Você vai se aliar ao corpo de Cristo, vai se aliar ao general dessa batalha. O general é Cristo. Você precisa de Jesus, porque quando Jesus voltar, muita gente vai ser pega de surpresa, mas você não. Você vai estar esperando e vai estar declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tocou a sirene, meu irmão, volta para o teu posto. Deus vai te surpreender. Haverá poder de reação em mulheres aqui, em famílias, em homens, na igreja.